texto que está na tela. Josué 6:5. Quem desejar pode ler diretamente na tela. A palavra fala assim: E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. O texto vai ser aplicado um pouquinho mais adiante, que em toda aula de culto profético nós temos um tema onde nós abordamos um aspecto. Nós vamos fazer primeiro uma recordação daquilo que nós vimos no primeiro período, as fases do culto profético. A primeira fase é a busca, quando toda a igreja busca ao Senhor em favor do culto. A segunda fase é a nossa reunião preparatória para o culto, meia hora antes do culto. Aquela lembrança que esta reunião não é de intercessão nem de louvor, é a reunião de se colocar em ordem as revelações. Já buscamos ao Senhor na fase anterior, chegamos aqui já com as revelações e o Senhor dará, por certo, algumas outras revelações no momento. Primeira coisa que fazemos é saber quem vai dirigir o período de louvor para que ele já possa ir fazendo suas anotações. Isso não interfere em nada nos dons. Às vezes a pessoa já tem o dom, às vezes se consulta ao Senhor a respeito disso. Nós decidimos aqui o louvor e a mensagem. Os irmãos lembram como nós decidimos o louvor. Para cada dom corresponde um louvor. Isso foi visto muito claramente, não custa nada repetir alguma coisa. Por exemplo, o Senhor mostrou que vai entrar na igreja uma mulher com seus detalhes profundamente angustiada. Então você vai pedir um louvor coerente com este dom. Por exemplo, quando a angústia vem. Vem o segundo dom, o louvor é pedido em função deste dom. Assim, todos os louvores são escolhidos em função dos dons. Nós lembramos também o processamento, que as pessoas têm muita dificuldade em como se processa isso. Tem um dirigente na reunião. Quando o dom foi entregue, as pessoas que estão presentes fazem as suas anotações. Por exemplo, a pessoa vai dizer assim: eu entendo que este dom, o louvor que deve ser pedido, seja quando a angústia vem. O outro já escreve assim: eu acho que deve ser cantado, mais coerente é Deus cuida de ti. E quantas pessoas tiverem os seus entendimentos dos louvores, vão escrever. O segundo dom a mesma coisa, o terceiro assim por diante. Depois, quando os dons forem entregues, o dirigente da reunião vai voltar e perguntar: o primeiro dom, qual é o louvor? As pessoas vão dar os seus pareceres, os seus entendimentos. Porque houve o dom e houve o entendimento. O dirigente da reunião opta pelo louvor que melhor corresponde ao dom. Quem está à frente tem que ter discernimento e as condições de ter o governo da reunião. Os dons espirituais, a lembrança de que a mensagem não vai se apoiar em um dom, vai se apoiar em todos os dons. Também falamos muito sobre isso na aula passada do primeiro período. Nós vamos então descobrir qual é a vontade do Senhor para o culto através dos diversos dons. Eu não vou pregar em função de um, vou pregar em função de todos. Cada um vai dar um discernimento, um entendimento acerca daquilo que o Senhor quer para o culto da noite. Temos um culto onde o louvor e a mensagem está na revelação. A mensagem na revelação, ela atende à necessidade do rebanho. Ela atende à necessidade. Pode ser a mais simples. Às vezes as pessoas nem gostam de aplicar o culto profético, têm dificuldade por a mensagem ser muito simples, mas deve aplicar aquilo que o Senhor mostrar. O Senhor quer a mensagem simples mesmo, é aquilo mesmo. E aquela mensagem, ela vai alimentar o rebanho, porque ela vem do Senhor. Ela não é uma palavra vazia. Ela vai alcançar, o Senhor vai operar através dela. A assistência do primeiro dia, o culto de hoje. Dos demais dias, os cultos que passaram. A lembrança que nós fazemos e pedimos muita atenção dos irmãos. Ontem teve culto profético, aconteceu isso tudo ontem também.
Anteontem também aconteceu isso tudo. Estas pessoas que foram abençoadas nestes cultos têm que ter uma continuidade na assistência, não pode parar, senão nós jogamos fora aquilo que o Senhor fez no dia de ontem, no dia de anteontem. Então é preciso o cuidado de dar continuidade. Nós estávamos numa reunião hoje de manhã, sobre uma área. O Senhor mostrou que esta área, ela ia fazendo uma colheita, só colhia, um pé ela colhia o fruto, o outro ela saltava. Colhia um e depois voltava para fazer a rebusca, né? E os frutos se perdiam. Nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor tem dado. Nós não podemos perder as orientações que o Senhor tem dado. A assistência boa, os irmãos sabem aqui, qual é a melhor assistência que tem? É um cuidando de um. Mas o fulano é muito novo, não tem problema não, ele vai saber cuidar. Um cuidando de um é assistência da obra. Quantas pessoas você está assistindo? Estou assistindo 10. Está assistindo ninguém. Estou assistindo 5, não está assistindo ninguém. Assistência boa e que nós temos que dar uma direção, até porque o culto profético visa colocar todos na obra. É dar a todos as condições de trabalhar na obra. Então pegue as pessoas do seu grupo e oriente para dar assistência, um cuidando de um. É a melhor assistência que tem. Aí nós vamos ter uma assistência de qualidade. Depois do culto, a reunião do grupo que vai atuar amanhã. Para quê? Duas necessidades que ele vai resolver. Primeiro, colocar em ordem o culto de amanhã. Aquela lembrancinha que amanhã é o nosso dia, as pessoas às vezes esquecem. Lembrar que nós vamos participar da limpeza, quem vai abrir a porta da igreja, quem vai tocar o violão suavemente na madrugada, se for o caso, quem vai dirigir a madrugada, quem vai estar no meio-dia, a orientação para o grupo chegar cedo para o culto à noite e todas aquelas orientações que conhecemos. 5 minutos faz isso. Mais 5 para ver os problemas do grupo de assistência. Quem está doente, quem está precisando de intercessão e coisas desse tipo. Com 10 minutos nós fazemos a reunião. Aí a pergunta, e se o Senhor falar? Nós ficamos mais 20, não tem problema. Se o Senhor falar, amém. Esse é o nosso objetivo. Mas é preciso que essa reunião seja objetiva, como tudo na obra é objetivo. Para não acontecer alguns problemas que se tem quando o obreiro começa a complicar a reunião, complica a vida de todo mundo que sabe que a obra é objetiva. Os grupos de assistência atuando, cada um no seu dia, somando ao trabalho da igreja. O grupo de assistência soma, a igreja não para. Meu grupo foi ontem, mas eu trouxe revelação hoje. Meu grupo foi ontem, mas eu vim à madrugada hoje. Meu grupo foi ontem, mas eu cheguei cedo na igreja hoje. Meu grupo foi ontem, mas eu estou dando assistência no dia de hoje também. Porque o grupo, ele soma. A igreja continua no seu trabalho. O culto profético é o culto revelado pelo Senhor. O culto profético põe em prática todas as doutrinas da obra. É participando do grupo, participando das reuniões, que você vai ali aprender melhor, consultar o Senhor, discernir os dons, a buscar os dons espirituais, a ter revelações, a ter discernimento na obra, clamar pelo sangue de Jesus, tudo ali. O culto profético é o agente evidenciador da obra. Mostra a diferença entre o revelado e não revelado. Quer dizer, nós temos um culto que é revelado. Nós não trazemos uma mensagem de casa, escolhida, estudada, nada disso. Nós transmitimos aquilo que o Senhor revela. Os sinais e as experiências vividas pela igreja edificam a vida da igreja, evidencia aquilo que é revelado. Vida espiritual da igreja. A igreja deve atender às revelações concedidas pelo Senhor ao corpo para a sua caminhada. Exemplo de Israel no Egito. A nuvem estava sobre Israel. A nuvem alçava, eles desarmavam o tabernáculo e começavam a caminhar acompanhando a nuvem. A nuvem parava, eles paravam também.
Conforme o dito do Senhor, eles caminhavam ou paravam. A igreja anda assim. O Senhor traz uma revelação hoje, seminário, culto meio-dia, jejum, oração, ceia, e o Senhor vai dando as orientações. Nós estamos debaixo das orientações do Espírito Santo. O objetivo da nuvem, introduzir o povo na terra prometida. O objetivo do Espírito Santo, nos levar até a terra prometida, até a eternidade. Então a igreja, ela anda debaixo das orientações do Senhor. É preciso que ela esteja debaixo das orientações. Atender as orientações do mês, madrugada, jejum e orações na igreja ao meio-dia. É uma necessidade atender isso. Não podemos distrair com isso. É muito necessário. E nós vamos mostrar por quê. Pode passar. O texto que nós lemos. A cidade de Jericó era uma cidade murada, com muros largos, talvez uns 5 a 10 metros de largura. E alto, mais alto do que esse telhado, essa cobertura, porque era proteção contra os inimigos. Uma cidade fortemente armada, com resistência. O Senhor deu as orientações de como Josué iria tomar a cidade. E o Senhor disse a ele: vocês vão rodear a cidade 7 dias. 6 dias, ninguém diz nada. Os sacerdotes irão à frente, a arca da aliança, vão tocar as buzinas de carneiro, de chifre de carneiro, e ninguém vai dizer nada, todos calados. No 7º dia, quando der o sinal, todos vão gritar. E eles fizeram isso. 6 dias, contornaram a cidade, todos sem falar nada, ninguém disse nada. No 7º dia, tocou a trombeta, eles gritaram, os muros caíram. Então o Senhor nos mostra que a obra de Deus, ela é realizada pelo poder de Deus. O culto profético nos leva à assistência à igreja e assistência ao visitante. Em cada mês que nós estamos nos consagrando, nós temos um objetivo. É crianças, estamos no meio das crianças, dos adolescentes. Depois, colegas de trabalho, escola e aqueles diversos autoridades. É um rumo dado pelo Senhor para a nossa evangelização. Mas nós temos que entender que na nossa evangelização, nós vamos encontrar uma pessoa, por exemplo, no ambiente de trabalho. Você quer falar com ela, mas você tem uma muralha na frente dela. Você olha para ela, você vê uma muralha intransponível, você não tem como falar com ela. Vai adiantar você dizer para um ímpio, você começar assim: bom, eu sou crente. Vai adiantar alguma coisa? Tem uma muralha na mente da pessoa, é como os muros de Jericó. Então essa muralha é derrubada dentro das consagrações que o Senhor orienta. O que o Senhor orientou? A Josué, o silêncio rodeando a cidade e depois gritar. A igreja, no silêncio, jejua, madruga, ora. Quando abrir a boca, o Senhor opera. E a muralha cai. Não somos nós que vamos realizar a obra. Quem vai realizar a obra é o Senhor. Você quer evangelizar uma pessoa? Começa orando por ela. Você está rodeando a cidade, você não diz nada. Você começa colocando no altar do Senhor. Faz uma madrugada. Outro tipo de consagração. Para nós, coletivamente, no corpo, o Senhor tem orientado madrugada, jejum e oração ao meio-dia. É uma estratégia do Senhor para abrir as portas, para que na hora que você abrir a boca e fizer o convite, der o grito, a muralha caia e a palavra entre no coração da pessoa, para a salvação dela. Muralha não é removida, senão pelo convencimento humano ou no projeto humano, não é removida. A muralha só é removida no projeto de Deus em atendimento às suas revelações. A igreja busca ao Senhor em silêncio, madruga, jejua e ora. Quando a igreja falar em nome do Senhor, der o grito, a muralha vai cair pela operação do Espírito Santo. Haverá conversão. Experiência de um irmão fez exatamente isso. Ele, um colega de trabalho, ia viajar com ele no dia seguinte, de carro, os dois. Ele perguntou: Senhor, o que eu vou fazer? Não vai adiantar eu começar a dizer a ele que eu sou da igreja, que eu sou crente, tal, que eu sou um servo. Isso não vai adiantar nada. Que Deus salva, você que o Senhor mande. Levantou de madrugada,
Aquela madrugada levantou, orou ao Senhor. No meio da viagem tinha mais gente, tinha uns 2 com ele. Eles fizeram a pergunta, ele nem sabe como, o assunto entrou da parte deles, e ele começou a falar, teve que parar o carro de tanta visitação da presença do Senhor dentro daquele carro. A experiência de um servo, a experiência de outro servo. Novo convertido, fez o principiante no Manaim, e alguém falou para ele, mostrou um texto para ele na Bíblia que diz assim: ide pregai o evangelho a toda criatura. Voltou, chegou em casa, chamou todo mundo e colocou a palavra. Ele arrumou uma confusão, mas arrumou uma confusão. A coisa ficou difícil para o lado dele, brigou com todo mundo, foi para o quarto chorar, trancou no quarto, foi chorar. E disse assim: Senhor, a tua palavra diz que é para falar, e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu devo falar ou não devo? Aconteceu isso que aconteceu comigo. Abriu a palavra, só disse assim: filho do homem, farei com que tua língua se pegue ao paladar e ficarás mudo. Mas quando eu abrir a tua boca, tu falarás. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O que o Senhor quis dizer a ele? É para falar na revelação. É para falar dentro da orientação do Senhor. Não adianta sair gritando do telhado que não vai resolver nada. Obra do Senhor se vence é na consagração. É o Senhor que vai remover a dificuldade. Vamos passar para outro assunto que praticamente nós encerraríamos aqui com mais alguns detalhes. Mas tem outro assunto que são interessantes para nós. Quem fez o último primeiro período viu. Quem não fez, isso é uma ajuda aos grupos de assistência. Os mapas dos grupos de assistência. Mas tinha um em branco primeiro. Não tinha, não? Não tinha um... Só esse? Então vamos nele mesmo. Não. Vamos nesse aqui mesmo. Porque tem um formulário desse em branco. Mas não tem problema. Evidentemente que a folha está cortada. Essa folha vai até o número 35. Tivemos que cortar porque não caberia na tela. E colocamos os nomes aqui. É um mapa que o responsável do grupo preenche, para não se perder. Os irmãos querem ver uma coisa aqui? Os pastores que estão aqui presentes. Já pediu a relação dos membros do grupo ao responsável do grupo? Alguém já pediu aqui? Quantos meses conseguiu para entregar? Não consegue. Não consegue, porque o adversário luta contra. É preciso ter uma organização mínima. A obra não é papel, não. Nós sabemos disso. Mas precisa ter uma organização mínima. Então, esse papelzinho, o que nós fazemos? Todos os membros do grupo aqui, todos, nesta coluna. O telefone dele e o aniversário, se não quiser botar o ano, não precisa. É só para saber o dia do aniversário, para orar por ele. Quem a igreja quiser fazer uma serenata, pode fazer. Só para controle do grupo. Categorias, se é varão, se é senhora, se é jovem, etc. O assistido, aqui é o seguinte... Esta pessoa, esses nomes que estão do lado de cá, eles estão aqui também, porque aqui você coloca todos. E aqui você coloca, por exemplo aqui, Maria. Maria está sendo assistida pela Edna. Você coloca na frente do nome que vai assistir a ela. Amém? Não tem complicação nenhuma, né? Aqui é só colocar o nome dos membros do grupo. Aqui o telefone, aqui o aniversário e a categoria. E na frente você coloca a pessoa que ela está assistindo. Você faz assim, esta pessoa precisa de assistência, quem vai assistir? É o Francisco? Coloca a pessoa na frente do Francisco. E faz uma observação. O Afrânio, por exemplo, ele foi transferido para outro grupo. Quer dizer, ele saiu do meu grupo e foi transferido para outro. Só interessa que ele foi transferido para outro. Agora, o Juvenal, ele foi recebido. Alguém passou do grupo dele para mim.
A Maria e a Marlene são novos. E a Luísa aqui foi recebida também. Por que nós queremos saber isso? Porque você começa o mês com um certo número no grupo e fecha o mês com outro número. Nós não queremos saber quem foi transferido nem quem foi recebido. Nós queremos saber os novos. Os novos que nós estamos querendo saber. Queremos saber se seu grupo cresceu. Tá certo? Então, como nós fazemos essa continha? Sempre que a gente mexe com o número, tem gente que não gosta de mexer com o número. Mas essa continha é muito simples. Número de membros anterior, quer dizer, no mês passado eram 10. Ele recebeu mais 2 de outro grupo, passou a ter 12. Transferiu um para outro grupo, passou a ter 11. Tem dificuldade nenhuma, tem? Amém? Bom, então minha base é 11, porque aqui só foi recebido e transferido. Ninguém se converteu ainda. Nem ninguém saiu da obra. Novos convertidos, 2, desviados, nenhum. Nós queremos ver essa lista sempre assim, nenhum desviado, bem cuidado. Conclusão da história, novo número 13, ele tinha 11, passou a ter 13. Uma maravilha, num mês converteram 2 e se firmaram, coisa maravilhosa. O pastor precisa desse controle. Então os irmãos vão aprender a se organizar e vocês vão descobrir como é difícil fazer esta listazinha aqui. Que dificuldade, porque houve um sonho aqui, o senhor concedeu um sonho aí há um tempo atrás, mostrando uma dificuldade em se ter esse número nas mãos. Pessoas que não sabem a que grupo pertencem e o responsável não conhece direito o grupo dele. Não pode acontecer isso. O responsável precisa conhecer o grupo dele. E as pessoas precisam saber a que grupo pertence o dia da sua reunião. E o seu dia que ele vai atuar na igreja. Nós estamos no corpo, nós precisamos saber disso. Tá certo? Anotações. Um cuidando de um. Ninguém sobrecarregado. Ah, mas o diácono tal está tão sobrecarregado, descarrega. Não deixa ele sobrecarregado, não. Descarrega ele, porque o obreiro que está muito sobrecarregado, descarrega, fazer um trabalho bem feito. Fazer um trabalho, dê para outro. Assistência de qualidade. Manter um núcleo amadurecido. O que nós recomendamos? Você tem no seu grupo 20 pessoas. Alguns novos convertidos, outros que não se firmaram ainda, mas você tem 5 ali que são fiéis. Então você conte com esses 5 para ajudar no trabalho. Comece pelos 5 para que ele ajude a gerir o grupo. Manter este formulário em dia. Uma cópia no quadro da igreja, no quadro mais interno. Entregar ao pastor uma via atualizada no fim do mês. Ele vai pegar e o pastor, agora eu vou mostrar isso aqui, os irmãos se preencheram isso aqui, se o responsável preencheu, acabou, não precisa fazer mais nada. Eu vou mostrar o outro, mas é só para pastor, mas os irmãos vão tomar ciência. Esse aqui é o seguinte, de posse de cada folha de cada grupo, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, etc. Quantos grupos tiverem na igreja? Ele preenche aquela mesma coluna que nós preenchemos. Por grupo, no final ele tem a soma e tem o número de crescimento da igreja. Agora vamos dizer que o pastor pegue lá, o grupo B teve um crescimento negativo. No mês seguinte, saiu mais um. O que ele faz? O que ele vai fazer? A quem tem, será dado. A quem não tem, até o que não tem será tirado. Precisa tirar. Sabe por quê? Não vai fazer nenhum mal ao irmão, não. Talvez ele precise de uma experiência melhor. Pegue o irmão que tem mais experiência, que o grupo está crescendo, coloque ele junto para ser supervisionado, para que ele adquira a experiência de como cuidar. Tá certo? Culto de domingo. Culto de domingo. Como funciona? O senhor deu uma orientação nova para o culto de domingo, os irmãos já estão vendo nas igrejas. Isso aqui vai ajudar um pouquinho. Muitos estão com muitas dúvidas, isso vai ajudar um pouco. Considerações iniciais. O culto profético de domingo à noite
O culto profético de domingo à noite. Então, eu vou começar lendo por aqui. É uma consequência do culto de domingo de manhã. Ou seja, o culto de domingo à noite, o culto profético dele é domingo de manhã. Domingo de manhã, nós temos ali o culto profético de domingo à noite. Não vai ser meia hora antes. Não temos meia hora antes no domingo, nem de manhã nem de noite. Tá? Nós vamos direto para o culto. Porque quando chegamos no culto da manhã, é o culto profético de domingo à noite. Só que mais enriquecido. Nós vamos mostrar. Vai ser o culto profético, cada grupo tem um dia. No domingo estão todos os grupos. É o culto de todos os grupos juntos. Certo? Observar aquela ordem. As crianças na frente, o lugar dos jovens, dos adolescentes, do grupo de louvor. E o grupo de intercessão tem que estar próximo aqui. Próximo do púlpito. Por quê? Porque o grupo de intercessão vai ter uma função especial no culto de domingo de manhã. Qual é a função dele? Está no clamor pelo culto, entregar as revelações e discernir as revelações que vierem da igreja. Os irmãos vão ter dons durante este culto. Vão escrever, cada um vai ter que colocar um papelzinho, alguns papeizinhos dentro da Bíblia, ou ter uma cadernetazinha, escreve, passa para o grupo discerne e passa para o pastor, ou para quem estiver à frente. Vai ter o discernimento daquilo que deve dizer e daquilo que não deve dizer. Até aqui está tudo certo. Bom, tudo tem que ser muito bem conduzido, porque nós estamos num culto, nós não estamos com um grupinho pequeno, nós estamos com a igreja inteira. Então tem que haver uns certos cuidados, tudo ser muito bem conduzido. Pode passar? O processamento do culto. Às vezes eu falo a coisa detalhada, porque é nos detalhes que as pessoas têm dúvida. Fizemos o clamor, cantamos um louvor, vamos agora levantar uma intercessão pelas crianças, intermediários e adolescentes. Oramos por eles, eles vão sair logo. No culto de domingo de manhã eles saem logo. Sai todas as 3 classes logo, evidentemente, onde tem as 3 classes para sair. Se tiver só 2 classes, os adolescentes ficam. Onde tem as 3 classes, ora-se por ele. Mas espera-se um pouquinho, porque nós estamos agora num culto diferente. Num culto que se assemelha a uma vigília, onde as igrejas vão ter dons. O senhor pode querer falar com as crianças e com os adolescentes. O senhor pode entregar um dom com eles. Então nós despedimos. Eles vão para as suas classes. Em seguida, nós temos um período de intercessão que nós chamamos do culto profético da igreja. O culto profético é só para o visitante? Hein? Não, é para a igreja também. O senhor pode trazer revelações para a igreja? Pode. Então você vai começar a interceder pelo grupo de senhoras, pelo grupo de louvor, pelo grupo de instrumentistas, pelos obreiros, pelo pastor, pelos enfermos, por aqueles que estão passando necessidade. E à medida que nós estamos clamando no culto, o Senhor está mandando as revelações. Aí digamos, evidentemente, o que estamos dizendo aqui, estamos num culto em que o pastor vai discernir. Vamos dizer que chegou uma revelação. O Senhor mostrou uma necessidade com os instrumentistas. E o Senhor revelou a imposição de mãos sobre eles. Aí se faz a imposição de mãos, naquele momento o Senhor pode falar com um grupo. O Senhor pode falar com um grupo. Então isso pode acontecer no domingo de manhã. A primeira parte, então, depois de despedir das crianças, o culto profético da igreja, intercessões pela igreja, o Senhor vai falar com muitas pessoas. Depois disto, o culto profético dos visitantes, é o culto profético da noite. Aí nós vamos interceder pelo culto da noite, pela palavra, pelo período de louvor, por aquele que vai dirigir o louvor, pelos visitantes que virão à casa do Senhor, pelas necessidades dos visitantes. E naquele momento, o Senhor vai trazer as revelações. Isso que eu falei tão rápido aqui, toma 1 hora inteira. Os irmãos vão ver isso. São as diversas intercessões, você canta um louvor, fez 2, 3 intercessões, canta um louvor, então aquilo, nós vamos ficar tipo uma vigília como faz na primeira aula, como fizemos na primeira aula de hoje aqui. Certo? Se houver tempo,
pode entregar uma palavrazinha pequena, opcional, vai depender do tempo, talvez não dê tempo. Se der tempo, o pastor pode entregar uma palavrinha. Se der para entregar, é bom, porque a palavra é sempre a palavra é sempre maravilhosa. Ele vai entregar dentro do contexto daquilo que o Senhor revelou neste culto, certo? E saímos dali com o culto profético da noite feito. Quem vai dirigir o período de louvor, a palavra da noite, os dons sobre a palavra da noite e os louvores também. Os irmãos, evidentemente, que vão escrever e estão passando tudo para o grupo de intercessão. Está passando ali, está passando para o púlpito. Alguém está fazendo a anotação dos louvores, outro está fazendo a anotação ali, no grupo de intercessão, alguém fazendo a anotação dos dons, para ter tudo direitinho na mão. E ali se decide tudo. Muito bem. Aí fechamos o culto, oramos, deu para entregar uma palavrinha, entregou, orou-se por todos, despediu a igreja. Chegou de tarde, quando chegamos à noite, 3 irmãos, 2 tiveram sonho, descansaram um pouquinho à tarde, no domingo, que tem tempo, ou um teve um sonho, um teve uma visão, outro teve a revelação. Mas já teve de manhã, o que é que nós fazemos? O pastor administra, ele vai examinar a revelação, e vai ser maravilhoso que haja outros dons. Ele vai colocar dentro do contexto do culto da noite. Amém? Os irmãos vão receber, ainda durante este seminário, até o fim do seminário vão receber, uma cópia do culto de domingo de manhã e daquele formulário do grupo de assistência. Tá bem? Vamos ficar de pé?